Uma produção do Cabeça Lab, com a realização do PROAC Lab, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Cultural do Ministério do Turismo do Governo Federal. Cinema Cabeça Podcast, o programa das cabeças falantes do cinema brasileiro. Gustavo Vinagre é ator, roteirista e diretor de cinema. Em seu trabalho tem uma filmografia muito forte e transgressora, como no caso dos filmes Lembro Mais dos Corvos, A Rosa Azul de Novales, Desaprendendo a Dormir, Vilmar e no seu último filme Três Tigres Tristes, no qual recebeu o prêmio TED Award no Festival de Berlim. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E antes de mais nada, eu queria começar com uma pergunta muito simples. Eu queria entender melhor como você passou a se interessar pelo cinema. Eu acho que desde muito pequeno, muito influenciado pelo cinema de Hollywood, assim. Eu acho que era, uma forma de entretenimento que estava ali à mão, e eu ia bastante ao cinema. Eu acho que a primeira grande experiência, assim, que me fez uau, talvez tenha sido Jurassic Park, o primeiro, que eu vi no cinema com, 6 anos de idade. E depois, aí eu fui morar no interior de São Paulo, e aí só tinha um cinema. Eu acho que a segunda grande experiência de cinema que eu tive foi o Pânico, do Wes Craven, quando eu tinha 11 anos, que era um filme super violento, que obviamente não era para uma criança de 11 anos ver, mas naquela época não tinha essas restrições de idade tão marcadas como hoje. E eu saí bem impactado do filme. Acho que foi realmente talvez a primeira vez que eu tenha pensado em fazer cinema foi depois de ver esse filme, até porque é um filme todo metalinguístico, né, todo pensando o próprio fazer cinematográfico, e isso me pareceu realmente, naquela época, para uma criança de 11 anos, uma coisa que me fez refletir sobre várias coisas dentro do cinema, né. E aí é isso, aí nessa cidadezinha só tinha Cinemark. Depois eu consumia todos os lixos possíveis de Hollywood, era muito difícil ter acesso a outro tipo de filme, e era bem frustrante também a relação com esses filmes enlatados de Hollywood. Raramente eu tinha uma boa experiência, em geral eu sentia que que o mundo era horrível, porque os filmes eram horríveis. E aí, vez ou outra, alguma coisa me saltava aos olhos, né? E me mexia bastante comigo, né? Aí eu fui estudar letras na USP. Basicamente, eu sabia que eu não ia conseguir entrar em cinema na USP, porque, eu não estava disposto a estudar o tanto que precisava. Era um curso muito concorrido. Eu estava meio em depressão na época, e aí eu falei, vou prestar letras, porque eu gostava muito de escrever, eu escrevia poesia na época. E aí eu fui para letras e comecei a estudar, e foi uma ótima experiência também, porque eu também tinha, na época, essa ambição de escrever. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que eu tinha que fazer cinema, que eu queria fazer cinema. Inclusive, eu fui estudar japonês na letras, porque eu tinha lido um texto do Eisenstein, falando que a lógica dos kanjis era a mesma lógica da montagem no cinema, que é uma imagem mais outra imagem formando um terceiro significado. Aí lá fui eu, com 18 anos, bem tonto, achando que eu ia conseguir aprender japonês e que com isso eu ia me tornar um cineasta. E aí, paralelamente, eu fui estudar cinema na FAAP, que na época era um valor que eu não podia pagar nem um pouco. Então eu estudava de manhã letras, à tarde eu trabalhava na FAAP para conseguir uma bolsa de 70% de desconto. E à noite eu estudava cinema na FAAP. Isso durou 1 ano e meio, até que essa bolsa caiu para 50%, eu já não podia mais pagar. Inclusive estudei com a Alice Riff na época, que teve aqui com vocês. A gente foi colega de classe. E aí eu abandonei, aí me formei em letras, e imediatamente depois eu fui para Cuba.
a minha irmã mandou, falou assim, por que você não se inscreve nessa escola? Eu não fazia a menor ideia do que era. E aí me inscrevi e fui para Cuba, fiquei lá 3 anos e meio. Me formei lá em roteiro e foi uma experiência muito maravilhosa, muito transformadora e completamente diferente, eu acho, do que teria sido estudar cinema no Brasil. Não, e eu acho interessante essa visão que você teve, que você pensou em fazer cinema, mas ao mesmo tempo você viu um outro caminho antes do cinema, mas que ainda se comunicasse de uma certa forma com esse carinho que você tem. E eu me apego um pouco quando eu penso também que eu pensava antes que quando eu era mais novo eu era maluco por mangá e anime, essas coisas. E aí eu pequenininho falava, não, eu vou fugir, vou pro Japão e vou tentar fazer um mangá, sabe? E aí quando eu percebi que eu desenhava porque eu queria contar história, mas que talvez eu gostasse mais de talvez criar um filme sobre do que estar ali sozinho desenhando, aí eu repensei na questão do cinema, mas também sempre vem com aquela base, né? Não é o cinema só por si só, né? Só por gostar de ver o cinema, parece que vem uma vontade de criar. E aí eu também me pergunto se nesse período, quando você começou os seus estudos, tanto na FAP como depois em Cuba, quando que inicia a sua filmografia, como que você passa a ver a forma que você vai se expressar com o cinema? Ai, enfim, eu acho que também, enfim, na minha adolescência, adorava quadrinhos, desenhava, é, escrevia poesia, e desde muito pequeno eu ficava escrevendo de brincadeira esses roteiros, tipo continuações de filmes que eu gostava. Quando eu era adolescente, eu falava, já vou escrever a continuação desse filme aqui, porque até eles fazerem o filme eu consigo mostrar. Enfim, eu tinha um delírio megalomaníaco de que eu ia conseguir fazer a minha sequência dar certo. E aí eu acho que eu comecei a pensar em curtas-metragens quando eu comecei mesmo a estudar na FAAP. Eu fiz um curta em 2008 que se chama Pérolas, que é bem ruim, que passou em poucos festivais, mas passou. Que eu não gosto exatamente, mas que... enfim, foi um filme totalmente independente que eu fiz. E na época eu fiz um curta-metragem que se chama Dykeland, que é sobre um álbum de uma banda de punk rock sapatão em São Paulo, que é enfim, foi um filme que fazia parte de um projeto chamado Fucking Different São Paulo, que é um projeto que existe, enfim, há alguns anos existia, hoje me parece totalmente fora, totalmente démodé. Eram 5 ou 6 diretores gays falando do mundo lésbico e 5 ou 6 diretoras lésbicas falando do mundo gay, e faziam-se curtas, e esses curtas formavam esse longa. E eu lembro que na época eu enfim, não fazia a menor ideia de como fazer um documentário. Achava que era só ligar a câmera e ir. E meio que foi nesse espírito que eu fiz, assim, esse filme. E aí, pra minha surpresa, o filme inteiro, a antologia toda do Fucking Different São Paulo passou no Festival de Berlim. Eu não pude ir, enfim, porque eu tinha acabado de chegar em Cuba para estudar, então eu nem tinha noção do que era o Festival de Berlim, realmente. Mas, enfim, foi uma experiência... Esses 2 filmes, é isso, acho que você vai fazendo e ganhando experiência, entendendo o que você quer dizer. Os 2 filmes são problemáticos. Eu acho que você vai encontrando a sua voz enquanto você vai tentando, né? Treinando e fazendo. E aí esse filme reforçou na época uma vontade minha de, enfim, uma coisa que era meio... que eu acho que muitos
alunos que chegam na faculdade têm, que é de fazer ficção. Eu quero fazer ficção, documentário não é comigo, realmente, e isso, vários preconceitos sobre documentário, né? Eu achava que era só ligar a câmera e fazer, e aí eu vi o resultado e falei, que ruim esse filme, e falei, realmente não farei documentários novamente. Até que em Cuba, isso mudou também totalmente de figura, porque a gente tinha um exercício específico logo no primeiro ano, que era um exercício de documentário. Todo mundo no primeiro ano aprende tudo, então não tem especialidade ainda. E aí se formavam grupos de 5, 6 pessoas, e a gente tinha que ir para uma cidadezinha e achar um tema, um objeto, e fazer um filme de 3 minutos sobre isso, um documentário. E a gente tinha uma fita mini DV de 60 minutos, e cada um da turma, do grupo, tinha 10 minutos de fita. Então a gente tinha 10 minutos de fita para fazer um filme de 3 minutos. E isso foi muito bom, porque me fez escrever pela primeira vez um roteiro, de fato, para documentário, que era uma coisa que eu não pensava antes, porque a gente tinha que fazer o filme acontecer com 10 minutos de fita. Então eu escolhi uma senhora, porque me intrigava muito nesse lugar, porque as pessoas estendiam a roupa na frente das casas e não no quintal. Então, tipo, tinha a casa e antes da casa tinha o varal com as roupas. E isso me parecia engraçado, assim, porque que eu tava vendo a calcinha, a cueca das pessoas na frente da casa. E eu falei, vou fazer ainda desprezando um pouco o documentário, eu falei, vou fazer uma coisa bem simples, bem banal, sobre lavar roupa, porque quero que dê certo o filme. E aí era sobre o processo dessa mulher lavando a roupa, e ela apresentava a máquina de lavar dela, que era da União Soviética, de não sei quando. E aí eu filmei, e surpreendentemente, quando a gente foi para a sala de montagem, a minha parte da fita, que era a parte final, estava toda cheia de drop frames. O filme inteiro estava todo... enfim, todo quase experimental, assim, por causa da umidade em Cuba e por ser a parte final da fita. Eu acho que isso aconteceu. E aí foi muito interessante, porque eu tive que recriar, a gente não podia voltar para refilmar, então eu tive que recriar o filme inteiro com o material que eu tinha, criar um novo roteiro, né, a partir disso. Então, esse exercício para mim foi muito bom para isso, assim, para pensar o documentário como lugar de escritura, né, de escrever e reescrever, e do quanto que a gente pode intervir na realidade, e quanto a realidade também pode trazer de novidade para o que a gente tinha pensado, né. Gustavo, você estava falando pra gente sobre as suas primeiras experiências e como foi essa transição de descoberta do cinema mesmo, como a sua própria forma de fazer. E é interessante a forma que você fala, porque tem um preciosismo, né, de quando você está estudando cinema e quando você está fazendo qualquer prática, né, artística, de começar já por um caminho correto, que você já tem que começar com um grande filme, que nas primeiras experiências já possa surgir alguma coisa que seja de fato um cinema que você vai ver como seu, assim, por muito tempo. Mas é uma mentira, né, porque também precisa de uma prática, né. O cinema não é necessariamente uma coisa que a gente exercita diariamente, para quando a gente começa a fazer esses filmes, realmente eles saírem naturalmente. Eu acho que quando a gente está na faculdade também, o que eu observava é que as pessoas ficam muito ansiosas, né, porque cinema supostamente, né, é algo muito difícil, e é mesmo, enfim, em vários níveis. Então as pessoas têm essa preocupação de colocar tudo, né, logo no primeiro filme, de querer fazer um grande filme para poder provar que consegue e assim continuar fazendo. Mas eu acho... Enfim, a escola lá em Cuba era muito prática, o que foi ótimo, assim, a gente fazia muita coisa.
que era muito maravilhoso, porque eu sentia que tudo que eu estudava no Brasil era muito teórico, e que demorava muito para chegar na prática. Em geral, você ia filmar lá, mais pro meio do curso, pro final do curso. Então foi muito bom poder ter essa rotina de fazer vários tipos de exercício, de poder provar coisas, e é algo que eu levei para minha vida, assim, na verdade. Essa coisa de experimentar e de fazer e da prática mesmo, assim. Quando eu voltei da escola de Cuba, eu percebi que os dias que eu tinha passado em um set de filmagem era pouco em relação, assim, pensando, eu vou chamar isso da minha profissão, isso aqui é a minha profissão. Aí eu calculei os dias que eu já tinha passado num set de filmagem e era realmente muito pouco. E claro que o trabalho do diretor, enfim, passa por várias coisas, né? Não só o set, né? Tem todo... Eu que escrevo meus filmes também, né? Tem todo o processo de escritura, o processo de montagem e todo o resto. Então, talvez eu tenha sido duro demais calculando apenas os dias de set de filmagem. Mas eu fiz esse cálculo e eu meio decidi fazer filmes o máximo que eu podia, assim, por várias razões, assim, para poder experimentar diferentes tipos de linguagem, para me treinar como diretor, para ter um currículo também, porque a Ancine você pontua a partir do seu currículo, da quantidade de filmes que você tem. Então, se você quer fazer um filme com dinheiro e através de edital, você já tem que ter outros filmes, né, que tenham circulado para você conseguir pontuar. Então, eu voltei da escola de Cuba com essa intenção de fazer o máximo de filmes que eu pudesse, com o mínimo de dinheiro possível, e, enfim, filmes que pudessem caber no meu bolso, que eu pudesse, de certa forma, produzir. E é claro que isso é um grande privilégio também, né, de classe, porque por mais que eles custem muito pouco, né, o meu primeiro longa-metragem, o Lembro Mais dos Corvos, custou R$1.000, e aí eu sempre penso o filme criativamente a partir das limitações de produção, né. Eu sabia que eu só tinha esse dinheiro, então eu faço recortes criativos que permitam que o filme custe isso, né? Um filme de uma personagem em uma locação durante uma noite, né? E que vai seguir a insônia dessa personagem até o amanhecer. Enfim, e também esse privilégio de contar com pessoas que podem trabalhar de graça, com muito pouco dinheiro. E aí quando a gente ganha algum prêmio, alguma coisa, eu consigo pagar as pessoas que trabalharam comigo e tal. Mas também não é uma garantia, né? Então, só tô falando tudo isso porque é bom trabalhar com dinheiro, é bom ganhar fundos, ter apoios, ganhar editais, é muito bom também, né? Porque você consegue, de fato, enfim, pagar o justo às pessoas e tudo mais, e fazer direito, né? Mas realmente, enquanto eu não conseguia isso, a minha estratégia foi fazer o máximo que eu pudesse com o que eu tinha, né? Tanto que esse filme de pandemia que você falou que viu, né? O Desaprender a Dormir. Era um roteiro que eu tinha desde 2015, que era bem diferente. Era enfim, por exemplo, o personagem do cientista, eu pensava num cenário meio grandioso, assim, um laboratório maluco, cheio de máquinas e fumaça. E aí veio... É claro que eu nunca ia ganhar um edital para fazer esse filme, que é completamente explícito. E aí quando veio a pandemia eu pensei, ou eu faço esse filme agora, ou nunca. Então eu adaptei todo o filme para... Os personagens são todos... eu dirigi a maioria das pessoas à distância. E é isso, eu também não poderia ter uma pessoa a mais no set. Éramos só nós três, eu, Rafael e Caetano, filmando no apartamento. Então a gente mesmo fez a fotografia, fez tudo, né? Enfim, fez o som, um fazia o som, outro fazia a fotografia. E aí
para isso, né, para não ter um diretor de fotografia, a gente tinha que ter a fotografia mais simples possível que a gente conseguisse fazer, que não somos especialistas. Então a gente filmou tudo no celular, no Motorola. Motorola? Nem sei a marca. Mas enfim, que filmava em 4K e a gente fez o filme todo no celular. E é isso, incorporou isso como linguagem no filme, né? Ouvi que o pé que tenho procurado, com o seu dedão mais curto que o segundo, já foi muito comum no antigo mundo, e egípcio seu formato hoje é chamado. Lhes digo, sem temor de estar errado, o pé do brasileiro é vagabundo, e quando nesse assunto me aprofundo, constato que não passo de um coitado. Quem foi que me mandou ser fetichista, se o pé mais a mão nunca me contenta? O jeito é elementar, eu que desista da estética que nada representa. Além do mais, quem já perdeu a vista, que lamba um tênis número 50. E eu fico pensando nesses filmes. Esse você diz que já tinha um roteiro há um tempo, mas tem uns filmes que parece que os seus filmes parecem que é tanto um acontecimento sobre a descoberta dele por si só, que eu fico pensando quando que a ideia dele existiu, né? Se ela é uma ideia que você cria, você tem uma ideia e tenta desenvolver ela, ou se é alguma coisa, uma vontade, uma necessidade que depois se transforma numa ideia, uma coisa mais concreta. Por exemplo, o curta do filme para o poeta cego. Eu fico pensando se você já se propôs desde o início essa subversão do personagem, tomar o controle e você tomar esse espaço da experiência, ou se isso foi virando realmente o filme com o tempo. Esse filme teve várias versões de roteiro, porque foi que eu considero meu primeiro curta. Eu estava morando em Cuba, inclusive, quando eu fiz o filme. Eu cheguei em Cuba, escrevi esse roteiro, eu era muito fã do Glauco, mas eu não conhecia o Glauco, então o filme todo foi feito a partir do que eu lia, do universo poético dele, e de entrevistas que eu tinha visto com ele no YouTube. E aí se deu tudo muito rápido, assim. Eu inscrevi no Prêmio Estímulo, aí numas férias de Cuba eu fiz o pitching lá pessoalmente, ganhei, aí nas próximas férias eu voltei e fiz o filme. E foi um filme bastante complicado, assim, na relação com a produção, porque eu não conhecia ninguém de cinema no Brasil, eu só estava começando e estava longe, então a maioria da equipe eu não conhecia, só a fotógrafa, que era a Thais Taverna, que estudava comigo em Cuba. Então foi um set bastante tenso, porque eu sentia que as pessoas não acreditavam no filme. Diariamente havia discussões comigo e a produção, porque eles achavam que o filme era um absurdo, que o filme não ia passar em nenhum festival. E eu ficava muito puto, né? Porque eu falava, gente, a gente ganhou o edital com esse roteiro. Eles querem que a gente faça esse filme, né? Enfim, foi uma relação bem complicada de tensão, assim. Inclusive, durante as filmagens, as pessoas riam enquanto a gente estava filmando. Mas eu acho que isso, de certa forma, contribuiu para uma tensão que existe lá no filme. Mas é isso, enfim, o filme eu escrevi sem conhecer o Glauco, mandei pro Glauco. Ele falou, vou fazer, gostei. E aí começou uma negociação, né, que foi algo que depois eu tentei incorporar nos outros filmes também, dessa relação de criação com os personagens, porque o Glauco, enfim, falava, essa cena aqui eu tô muito velho pra fazer, não consigo fazer, então eu tinha que reescrever. E aí ele fala, sei lá, eu moro num apartamento muito pequeno e eu me guio pelos móveis, se trocar alguma coisa de lugar, então não consigo filmar aqui. E aí isso também já definiu uma certa estética para o filme, porque a gente não ia poder filmar na casa dele. Então a gente teve que, de certa forma, criar
essa outra casa falsa. É, Então, assim, as coisas iam mudando bastante na relação com ele. A princípio, o filme era mais ambicioso ainda, ele tinha uma intenção que acho que ainda tem, né, de jogar com a expectativa do espectador, com essa vontade de ver e não ver, esse certo sadomasoquismo do que o diretor mostra ou deixa de mostrar. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma outra linha que era acho que a primeira versão do roteiro era um ator investigando o Glauco para fazer o papel dele em um outro filme que não seria visto. E ao mesmo tempo tinha uma coisa que... Tem uma cena que o Glauco tá na privada contando como ele faz os versos. Tinha uma... Ali, aquela cena, por exemplo, era uma cena que era para parecer que a gente estava filmando sem que ele soubesse. Tinha uma coisa meio... Eu me perguntei isso no momento que eu vi esse enquadramento, porque tem um pouco um tecido, né, que dá a entender que é uma cortina. Era, enfim, tinha um pouco essa intenção de que o espectador pensasse que qual era o limite ético, né? Enfim, isso não ficou totalmente claro depois, porque a parte que... Enfim, eu deixei de fora a parte que ele perguntava se estava filmando e tal. Mas eu acho que de uma maneira sutil isso estava impresso no filme. Quando eu assisti, eu senti um pouco isso, que eu até também comecei a me questionar. Porque num documentário em que não fosse o personagem o Glauco, por exemplo, o próprio personagem veria se está sendo filmado ou não. E aí você mostra quanto é delicado a ética de estar fazendo esse filme, que você também poderia estar traindo a ética dele, como também naquele outro momento em que você se propõe a fazer fisicamente as memórias e os relatos dele, e o parceiro dele, que aos olhos dele, diz que você realmente não está fazendo, que você está mentindo. Eu acho que tem um pouco isso. O que você faz, o que você não faz, o que é verdadeiro para ele, né, dentro desse filme. O Akira foi a grande surpresa desse filme, assim. Eu nunca imaginei que ele fosse ser um personagem tão relevante para a narrativa, e acabou sendo. Inclusive, eu acho que essa fala dele é meio... praticamente resume o filme, né? Mas é isso, a coisa de ser eu, acho que foi uma decisão que foi durante mesmo a filmagem. Inclusive, através desses conflitos, eu comecei a perceber... Enfim, que o filme também era sobre essas dinâmicas de poder do cinema, né? Enfim, o produtor, né, como o topo da hierarquia, que vai dizer se eu posso ou não, que vai insistir para fazer uma entrevista de outro jeito. Ah, por que você não faz uma entrevista careta? Era uma frase que eu ouvi, por exemplo. Para garantir o filme. Enfim, eu comecei a ver que o filme era muito sobre essas dinâmicas de poder. E aí, ao longo da filmagem, eu decidi que eu faria a cena, e que seria interessante também para pensar o poder, né, dentro do cinema, assim, o diretor virando objeto e o personagem dirigindo aquilo, né, de certa forma. É muito interessante, porque isso também sempre há esse desafio, né? E você está sempre se colocando fisicamente no seu filme, então às vezes o filme soa como um desafio. E aí eu me pergunto, agora provavelmente você já está acompanhado de uma equipe que entende o que você propõe, mas depois desse filme, depois dele ter esse resultado, e não sei se eles gostaram ou não, qual que foi a resposta depois a toda essa trajetória? Porque parece que tem uma coisa no cinema que mesmo quando a ideia não está fixa na ideia, mas realmente só vai sair realmente da percepção daquela pessoa que está na direção mesmo. E que fica muito na confiança e tem um ar muito de política dentro do set, que você precisa estar sempre prometendo, não, vai ser legal, vamos fazer isso. Então, como que foi a reação quando, de uma certa forma, se provou necessária a maneira que você estava querendo fazer o filme? Ai, não sei dizer. Eu acho que, enfim, quando o filme começou a circular por festivais, ele primeiro estreou em Roterdã, que era um festival muito relevante.
Enfim, eu não saberia dizer, assim, da própria equipe, até porque eu não mantive contato muito com essas pessoas depois. Mas foi muito bom, assim, a recepção do filme. Acho que foi um filme que circulou bastante, que teve muito debate bom, e que eu pude estar em vários festivais debatendo, que também é muito bom, eu acho que para a carreira, não só para a carreira, mas para a formação dos jovens cineastas, né? Poder comparecer nos festivais e ouvir o que as pessoas pensam e poder debater o filme, de certa forma defender o filme. Acho que você aprende muito sobre o que você fez e o porquê você fez enquanto você discute o filme, né? Acho que, e o público também te ensina bastante, né? Sobre o que o filme é. Você começa a ver coisas que você nem tinha pensado conscientemente, né? Que estavam lá de certa forma inconsciente. E essas coisas vêm à tona e você começa a aprender também sobre o filme que você fez. Então acho muito bom essa experiência de festivais para isso. Quando foi a sua primeira experiência com longa-metragem, já foi de início com baixo orçamento, não? E como que você foi lidando com a produção dos seguintes? Você pensou, não, a partir de agora, então eu já criei um longa, talvez eu consiga criar um financiamento, buscar um financiamento, né? Ou você pensou, não, se eu fiz um dessa forma barata, eu posso fazer outro. Como que você seguiu a sua carreira? Eu acho que eu sempre vou meio que tentando várias coisas em paralelo. Então, Lembro Mais dos Corvos, que é o primeiro... Enfim, antes teve Nova Dubai, né? Mas é um filme de 50 minutos, então ele fica num lugar meio ambíguo. Mas eu Lembro Mais dos Corvos, que era um filme que eu não sabia se ia ser um longa, um curta. Eu imaginava que podia ser um curta, porque a Julia Caterine, que é a personagem, eu sabia as histórias delas, eu imaginava que daria um longa. Mas esse filme ganhou bastante dinheiro em prêmios, né? Ele, mais do que se pagou, ele fez bastante dinheiro. A gente conseguiu pagar a Júlia bem, conseguiu pagar as pessoas que trabalharam no filme, nos pagar. Eu e Rodrigo, meu sócio na Carneiro Verde Filmes. E aí, a partir disso, a gente começou a pensar um segundo filme, que é o Rosa Azul de Novales, que aí a gente gastou, sei lá, 5 vezes mais. E fez o filme estreou em Berlim, teve uma carreira linda também. Não ganhou nenhum prêmio em dinheiro, então é isso, também tem uma questão de sorte, Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando o filme estava em montagem, a gente nunca deixou de tentar um edital. Não é que a gente falava, não. A gente tentou um edital de finalização e não rolou. Então, eu tô sempre tentando as coisas, mas, ao mesmo tempo, garantindo que eu consiga fazer. E é isso, e ganhar currículo, ganhar experiência, ganhar... experiência, né, no geral, não só de set, mas de festival, de tudo mais. E ao mesmo tempo é isso. Eu faço esses filmes pequenos e, em paralelo, eu tenho roteiros que eu escrevo há anos, que eu tento movê-los, porque eu sei que são roteiros que precisam de dinheiro. Então tem um filme de terror que eu quero fazer. O Três Tigres Tristes, que é o filme que eu lancei esse ano, é um filme que foi feito com financiamento do fundo setorial. Enfim, então é isso. Eu sempre tenho 2 tipos de projeto. Um que se nada mais der certo, eu consiga fazer sem grana. E outros que eu sei que, para ter o resultado que eu quero, são mais ambiciosos, são roteiros mais complexos, com mais personagens, mais locações, que eu só faria com dinheiro. E aí eu vou, enfim, em paralelo, movendo as 2 coisas. E como que você vê o seu trabalho quando você está fazendo, por exemplo, uma co-direção? Como que você divide esse processo, sendo
se você tem o costume de trabalhar de um jeito diferente, ou se é uma coisa muito natural da convivência. Eu fiz 2 codireções, o Rosa Azul de Novales, que foi com o Rodrigo Carneiro, mas que é um grande amigo, a gente se conhece desde da escola em Cuba. Ele montou o filme para Poeta Cego, ele montou a maior parte dos meus filmes. É uma pessoa que é o montador dos meus filmes e agora também o produtor, mas que é alguém que sempre leu o roteiro, as versões dos roteiros, que sempre deu sugestões, fez sugestões, propostas criativas. Então era alguém que eu confiava bastante, que já estava acostumado com o método de trabalho. Então foi um trabalho muito natural, assim, nós 2 juntos. E o Marcelo Diório, que é o personagem do filme, também colaborando com ideias e ajudando a criar o roteiro. Então foi uma coisa bem orgânica. E a outra co-direção que eu fiz foi com o Fábio Leal, que é o Deus Tem AIDS, que é um documentário, que também é um grande amigo meu. Na verdade, a ideia inicial do filme foi dele, ele que me convidou. E eu também, enfim, aceitei, e a partir disso, daí a gente começou a colaborar, e a ideia mudou muito depois, porque de início o filme era um filme só de material de arquivo, e virou um filme que basicamente nega o arquivo, porque quer ouvir novas histórias sobre pessoas que vivem com HIV. E também foi um processo natural, assim, também, e também de negociação. Acho que é sempre uma negociação entre o diretor e o personagem, o diretor e o outro diretor. Enfim, de entender os limites um do outro e respeitar certas coisas, e eu acho que vai por aí. Eu também queria voltar um pouquinho atrás para o seu período do curta-metragem. Como que você viu essa transição quando você passou a fazer longa? Se você viu uma diferença nisso, no processo, né, todo também, porque requer mais um trabalho mais demorado. Além disso, como que foi transmitir esse trabalho que você fazia em curta-metragem para uma maneira agora em longa-metragem? Então, acho que é um processo de ir tomando confiança, assim, né, em você mesmo, em percebendo que, não, deu certo, eu acho que talvez eu consiga. Enfim, vários dos meus curtas são documentários híbridos, né, que jogam muito com a ficção, e são filmes sobre um personagem só, como Glauco, como o personagem do La Llamada, que é o filme que eu fiz em Cuba. Enfim, são filmes focados em uma pessoa, e eu demorei a entender que talvez isso pudesse dar certo com longa. Eu achava que precisaria de mais elementos, de mais personagens, que um longa não sustentaria isso. E aí eu acho que é uma questão de realmente ir ganhando confiança, ir gostando do seu trabalho também, e vendo filmes que sempre me inspira muito ver filmes que são pobres, de certa maneira. Eu acho sempre muito inspirador quando eu vejo algo e penso, isso eu poderia ter feito. E eu lembro que eu já tinha feito esses curtas e vi o Retrato de Jason, que é um filme americano, que é só um personagem num quarto de hotel. E aí eu tive esse clique, falando, não, eu posso experimentar com isso, né? Eu posso ir para algo mais longo. E é isso, se parar para pensar, até o filme Pra Poeta Cego poderia facilmente ser um longa, na verdade, né? Eu acho que a gente tem muitos medos também, que acho que são bons para amadurecer, na verdade, quando a gente está começando a fazer cinema. É muito medo, é muita pressão, a gente acha que é a coisa mais importante da nossa vida e que aquilo realmente é muito caro, muito especial, e
enfim, eu tinha muitos medos no começo. Inclusive, os primeiríssimos curtas, antes do filme Pra Pata Cego, são filmes que eu tentava recusar o som, por exemplo. Eu acho isso uma coisa que eu percebo muito em filmes de faculdade, exercícios de faculdade, que as pessoas evitam o som, porque o som é uma coisa meio misteriosa, que pouca gente faz, que nem sempre fica bom. Então as pessoas, qualquer coisa, metem uma trilha lá, uma música, e não usam o som direto. E eu tinha muito medo no começo também. Eu falava, já é muita coisa para eu lidar com o roteiro, com a câmera, então não quero som. Meus 2 primeiros curtas, por exemplo, não lidam com som direto. E esses dias eu estava fazendo até uma seleção para um festival e eu notei isso, assim, os filmes de faculdade às vezes têm esse medo. Eu acho que é um medo mesmo da técnica. E aí, aos poucos, acho que a gente vai percebendo que não é um bicho de 7 cabeças, que dá pra fazer um longa, dá pra fazer um filme com som, por exemplo. Mas eu acho que é um processo meio inevitável, né? De ir do curta pro longa. Enfim, tem gente que faz longa direto, eu acho que eu não poderia, por exemplo. Sobre o som, no Desaprendendo a Dormir, por exemplo, ele teve um som direto, mesmo sendo um filme extremamente reduzido, ou você teve que adaptar de alguma forma, assim como foi a câmera? Ele teve um som direto, mas era muito simples, assim. Além do som do próprio celular, a gente tinha uma zoom, um zoomzinho daqueles de segurar e... Enfim... foi basicamente com essa zoom que a gente fez o filme. Então, falando disso, sobre a questão do som no cinema, como já é uma questão até histórica, como que você até recomenda a perceber o som como uma forma de trabalhar o cinema? Eu acho que enfim, que o som é uma constante descoberta, na verdade, assim. Eu acho que tem infinitas possibilidades de se trabalhar com som. A maioria dos meus filmes é muito falado, né? Então a voz, a palavra acaba sendo dominando. Mas eu acho que cada vez mais os meus últimos filmes têm dado espaço para criar também. Tem tido tempos de silêncio, que antes eu não tinha, eu acho, nos outros filmes eram muito verborrágicos. Mas eu acho que para mim o som é algo que realmente eu acho que a cada filme eu vou descobrindo. Ainda é para mim um território em que eu sinto que eu tô começando a aprender a dirigir, a aprender a dizer o que eu quero, porque é tudo muito abstrato, né? Se já é difícil, enfim, definir o que a gente quer imageticamente e tal, para mim o som é muito... É um lugar que eu tô sempre aprendendo, assim, eu sinto que eu não sabia nada e agora eu sei muito pouco ainda. A maneira de expressar o que eu quero, a maneira de chegar onde eu quero chegar. Em geral, eu sou muito aberto com as pessoas que trabalham o som comigo. Eu deixo elas me proporem várias coisas. E aí eu começo, não, isso sim, isso não. Mas de início, para mim, é muito difícil, na verdade, dirigir o som. Mas eu noto que aprendi coisas. Então, espero um dia conseguir saber mais a respeito. O som parece sempre um desafio. Quando eu fiz a minha primeira experiência de curta, que também é um curta que eu não considero muito, foi numa oficina de cinema e não tinha equipamento de som, ou tinha mas não tinha pessoas o bastante para fazer, e era no interior, que eu sou do interior,
E aí eu lembro que a proposta foi justamente que a gente gravou, não tinha graça nenhuma o curta. E aí a gente colocou no Premiere, né? E aí até que a gente falou, meu, por que a gente não zoa o som mesmo? Já que não tem história, o cara só anda de um lado pro outro, não faz nada, vamos mexer no som de tudo isso. Eu achei que foi uma solução que em grupo a gente teve que tornou um pouco interessante, mas eu nunca mais também consegui pensar no som de uma maneira tão forte. Parece que talvez seja uma coisa muito de uma facilidade também artística de algumas outras artistas, né? Porque essa sensibilidade de saber transitar a informação tanto no áudio, tanto quanto na imagem, fazer esse equilíbrio, é tanto quanto para poucos, como são poucos que escrevem e como são poucos que sabem construir personagens e sempre tem certas características de qualidade e aí essa também é muito complicado quando você está iniciando o trabalho, você não sabe aonde investir, né? Aonde essa falha vai se tornar uma coisa certa, né? De uma certa forma, ou se é insistir no erro. Porque eu acabei até me afastando um pouco do som, eu percebi. Porque daí eu comecei a fazer uns filmes em Super 8, fui fazer um trabalho mais experimental que tenta levar o som para um outro lado, sabe? Deixar ele um pouco alheio, não necessariamente fiel ao que está acontecendo no filme. Como tem pessoas que fazem música e outras que não, enfim. Eu fiz um curso com a Lucrécia Martel uma vez lá em Curitiba e é impressionante assim o quanto os roteiros dela são sonoros já desde o roteiro, né? É uma pessoa que percebe o som e que o som tá lá já nas palavras. Enfim, ela já tá dirigindo o som desde o roteiro. E isso é algo que eu tento sempre prestar atenção nos meus roteiros também enfim, para já dar também é algo que eu tenho dificuldade, como você também disse que tem. Eu tenho dificuldade de colocar em palavras exatamente o que eu quero, ou o que é ouvido. Em geral, eu trabalho um pouco ao contrário mesmo, assim, eu vejo depois, né, na montagem, enfim, e aí eu recebo propostas e a partir dessas propostas eu vou entendendo o que eu quero ou não quero. É que seu cinema também tem muito uma proposta de experiência, né, talvez. Porque ele está sempre se transformando e ele por si só é um acontecimento. Queria aproveitar então para a gente voltar a esse assunto. Você estava falando do processo de roteiro e de escrita, né? E realmente seus filmes são bem rebuscados nesse sentido, tem um trabalho muito interessante. E aí eu fico pensando como que é essa construção, porque quando eu tento fazer um roteiro, acaba caindo tão firme na questão do roteiro, na escrita, e às vezes fica tão entusiasmado com aquele filme que está na sua cabeça quando você lê o roteiro, que quando você vai fazer o filme e a própria realidade fazer ele, modifica totalmente o filme. Como que é retrabalhar esse desapego para compreender o que tem além do filme, né? Do que a sua expectativa sobre ele. Como que você faz para encontrar o filme mesmo? Eu acho que eu trabalho de um jeito que isso, de certa forma, já está dentro do roteiro, né? Então, muitas vezes eu já deixo espaço no roteiro para as coisas que eu sei que vão aparecer e que vão surgir. Você mesmo acabou de falar, né, que, enfim, o filme... Acho que os meus filmes têm um certo quê performático, assim, que eles vão se dar na própria feitura. Então, quando eu trabalho esses filmes híbridos, são roteiros que parecem muito roteiros de ficção, mas muitas vezes eles já têm pensado lugares em que eu sei que vai depender muito do momento e do como o personagem vai dizer. Tem momentos que são roteirizados os diálogos, tem momentos que não são roteirizados os diálogos, que eu sei que o personagem vai improvisar na hora. Então já são roteiros que são bem abertos a
ao que a realidade pode trazer, né? O que o momento pode trazer. E mesmo quando são ficções, puramente ficções, em geral é isso, sempre vai ter uma circunstância física, material, que vai mudar aquilo, né? Que vai transformar aquilo em outra coisa, vão surgir dificuldades, vão surgir conflitos de agenda, vão surgir milhões, 1 trilhão de problemas, um mau tempo, uma chuva. Então, não sei, eu sempre estou muito aberto e eu sempre vou... Eu tento encarar o que acontece, por mais que pareça ruim no momento, como o melhor que podia acontecer pro filme. E eu sempre tento incorporar no filme essas coisas, sabe? Porque senão você se frustra também, tentando fazer o filme ideal que não existe. E... Enfim, eu sou bem desapegado nesse sentido. Até porque às vezes o filme parece que não funciona. Eu fiz um roteiro e aí eu acho que talvez eu fiquei tão apegado nele, em como ele poderia ser, tinha visto um jeito que eu achei que poderia ser muito diferente de construir. E aí eu percebi que lendo funcionava muito bem. Só que agora editando é muito complicado. E aí eu tô nessa pergunta até meio por isso, porque eu não sei até onde eu tenho que desapegar, porque eu também não consigo encontrar outras alternativas. Então talvez até seja um pouco disso. Você ainda é um artista que escreve e dirige, e parece que quando você acumula essas funções tão importantes, talvez o preciosismo possa ficar muito quando você, sei lá, escreve, dirige e ainda edita. Talvez fique muito esse apego desde a escrita, né? Você faz as 3 coisas? Eu faço porque é o que sobra. Não, eu sempre acompanho a montagem também, não sou eu que monto, mas eu tô sempre lá também, junto. Mas talvez é isso, acho que é muito de cada um, assim. Tem gente que realmente acho que precisa ter outro montador, porque não consegue desapegar. E às vezes é bom ter uma visão de fora, sem a sua visão, enfim, que vai reescrever aquilo. Eu não consigo trabalhar assim, eu quero sempre estar junto. Mas é isso, eu sempre estou muito aberto a seguir o fluxo da coisa, assim. Enfim, já é tão difícil fazer, é tão estressante, o mundo já é tão estressante que agora, sei lá, cada vez mais eu quero só seguir o fluxo e ir aceitando o que o destino manda, e ter prazer fazendo, assim. Eu acho que cada vez mais isso é fundamental para mim, sentir que é gostoso estar no set, que as pessoas que estão ali são legais, entendem o que eu quero dizer, que existe uma troca genuína entre as pessoas que estão no set, porque é um momento muito estressante, né, da vida estar num set. Então acho que a gente tem que fazer ele ser o menos estressante possível, o mais gostoso possível. E enfim, é isso. Acho que a gente já sofre por muitas coisas, não quero sofrer cada vez menos por arte. E falando sobre por arte, como que você encontra os seus próximos projetos? Como que eles chegam até você ou são ideias que surgem assim no banho, no caminho para casa? Ou é alguma coisa que aconteceu ao seu redor e você pensa que talvez você pertença a esse filme também? Então, eu acho que eu tô começando a mudar um pouco. Eu acho que eu era muito aberto, justamente por essa lógica de, eu quero fazer muitos filmes e treinar. E então é isso, eu aceitava, por exemplo, fazer uma codireção com o Fábio, e talvez até aceitaria hoje, enfim. Aliás, amei fazer o filme com ele, não tô dizendo que me arrependi. Eu só não sei se hoje em dia eu faria novamente uma codireção, ou, por exemplo, a Rosa Azul de Novales e o Vilmar, que é o meu terceiro longa, que na verdade eu filmei antes de todos. Os 2 personagens, tanto a Vilma quanto o Marcelo Jório, vieram até mim e falaram: você precisa fazer um filme sobre mim.
Porque, e aí contaram, enfim, porque isso, isso e isso. E a Vilma, então, né, ela era amiga do Glauco, eu achava que tinha uma razão, assim, do tipo, nossa, ela veio até a sessão do filme para o Poeta Cego, se apresentou. Enfim, essas coisas chegavam a mim e imediatamente eu incorporava e achava que era um sinal dos deuses e que acho que hoje em dia eu tô cada vez mais propenso a, a fazer ficção, talvez, e aí as ideias vêm de diferentes lugares, vêm enfim, vem realmente de diferentes formas. Às vezes eu vejo uma imagem e falo, eu quero fazer uma coisa a partir disso, eu quero fazer um filme que comece com essa imagem. Um dos meus curtas, Os Cuidados, foi justamente isso. Eu abri um livro e são sempre um pouco autodesafios, assim. Eu falei, vou abrir um livro e a primeira imagem que eu vi, que eu olhar, eu vou, a partir dela, fazer um filme. E essa vai ser a primeira imagem do filme. Ou então é isso, ou eu quero experimentar fazer uma comédia, ou eu quero experimentar fazer um filme de horror. E a partir disso, o que eu quero dizer, o que eu quero contar. Mas é isso, eu acho que eu cheguei num ponto também que é isso, eu fiz, sei lá, 15 curtas, 6 longas, que eu acho que eu tô num momento agora que é realmente de deixar as coisas fluírem e ter um pouco mais de calma, tomar um respiro e entender realmente o que eu quero para os próximos projetos, para o próximo projeto. Sim, acho que é meio por aí, assim, eu acho que eu tô numa fase de tentar escutar mais o meu eu interior, assim, do que eu realmente quero, do que ir me deixando capturar pelas coisas de fora, sabe? E aproveitar ainda mais esse momento para perguntar como que foi essa experiência do prêmio em Berlim? Como que foi receber esse prêmio, que talvez também seja a recompensa de um trabalho construído a todo esse tempo, né? Toda essa história que você está dizendo constrói. Eu ainda não tive a oportunidade de ver o filme, tenho muita curiosidade sobre, então eu queria aproveitar e saber mais sobre. Espero que você veja em breve. Enfim, poder voltar para Berlim depois da pandemia também foi muito bom, poder estar no cinema novamente. Tudo bem que era com 50% do público, mas foi algo muito gostoso. Esse foi um filme também que eu tinha o roteiro desde 2016, que passou por vários estágios. Era um filme que eu queria fazer também na raça, sem dinheiro. Era um filme que era bem pequeno. E aí, quando surgiu abriu o edital do Fundo Setorial, eu reescrevi o roteiro, deixei o roteiro muito maior, muito mais para chegar num número de páginas, justamente, para poder ganhar o edital. E aí ganhamos e a gente ia filmar em março de 2020, veio a pandemia, aí cancelamos tudo e aí era uma espera meio sem saber quando ia ser, porque não tinha vacina e a gente não queria arriscar que ninguém pegasse Covid durante as gravações. E aí foi aí que eu decidi fazer Os Aprender a Dormir, né, nesse interim. Mas é isso, a gente foi muito impactado o orçamento pelos protocolos de segurança, então eu tive que fazer uma terceira escritura do filme, que era novamente diminuir, limpar os excessos, tirar o excesso de personagem, de locação, e aí incluir a pandemia na própria história, que não existia, porque também era um filme só de externas, basicamente, em São Paulo, pelas ruas de São Paulo, então me pareceu que era impossível fazer um filme nessa situação negando a pandemia, como se não fosse um filme durante a pandemia, então a gente
A história mudou novamente, completamente, assim. A única coisa que as 3 versões têm em comum são os 3 protagonistas. E aí poder estar em Berlim logo depois disso tudo, estrear o filme e ganhar o prêmio foi muito maravilhoso, assim, porque, como você disse, parece que é um prêmio, assim, que de certa forma reconhece esse trabalho todo, né? E é muito bom porque abre muitas portas, assim, pro filme. A visibilidade que isso dá pro filme, a quantidade de convites que a gente recebeu logo em seguida dos festivais, facilita muito a vida, porque você não tem que ficar escrevendo, então as pessoas te escrevem. Tem sido bem bonito, assim. E vamos ver, né? Ainda tem muita carreira do filme ainda pra acontecer, ainda nem estreou no Brasil, né? Agora vai passar em Guadalajara, agora em junho, no começo de junho. E tem, enfim, já tem vários festivais pela frente, assim. No Brasil a gente ainda não tem uma estreia definida, mas espero que em breve. E os próximos projetos? Como que você já está com algum roteiro? Você já tem alguma filmagem programada? Como que anda? E eu também tenho uma outra dúvida para colocar no meio. Se um dia você pensa em voltar para o curta-metragem ou se é uma questão. Projetos. Enfim, eu tenho alguns roteiros que basicamente são de filmes de terror, que era uma coisa que eu gostaria de provar um dia e que eu tenho trabalhado neles, mas enfim, não tenho nenhuma gravação, nada planejado, assim. Tá muito na fase do roteiro ainda. Enfim, e tem outros projetos também, projetos mais simples que eu gostaria de fazer, mas também não tô sabendo muito bem, não tô com pressa mais, assim, tô tentando deixar as ideias amadurecerem. Esses projetos mais simples são projetos de filmes híbridos também, né? Mas que é isso, ainda não tomaram uma forma de fato. E o curta-metragem, eu inclusive na pandemia fiz um curta que passou em alguns festivais, um curtinho bem simples, tem no YouTube, que chama Monumento ao Wi-Fi. E eu gostaria, assim, de voltar ao curta, de também... porque esse foi um curta muito simples, né? Feito também na pandemia, então talvez fosse bom voltar a fazer um curta um pouco mais curta, né? No sentido menos experimento e mais... Enfim, não sei, eu acho que pode ser interessante, sim, voltar ao curta até para repensar também outras coisas, né? Dar esse passo... Enfim, eu acho que seria uma experiência interessante para repensar outras coisas de linguagem, de tempo mesmo, Mas eu acho que também essa ansiedade em fazer longa... Ansiedade não, porque eu fiz bastante curta, mas assim, é porque o curta é um mundo ingrato, né, também, né? Você faz curta, você raramente consegue vender um curta, raramente você na Ancine você não pontua com curta, por exemplo. Então, de certa forma, nessa loucura de querer produzir, querer pontuar mais para conseguir ganhar, enfim, com mais facilidade um fundo, eu fui indo por esse caminho também, porque... E até por discussão mesmo. Eu acho que, infelizmente, o curta fica num lugar que é isso, são poucas pessoas que fazem crítica, o debate fica muito
numa bolha. Então, é isso, eu vejo muitas coisas boas, vantagens no longa, né? Enfim, até como produtor, né? Vantagens econômicas, os retornos que um longa pode dar, que um curta não pode, além da visibilidade, da possibilidade de discutir com mais pessoas, porque infelizmente o curta é um formato que está muito restrito a festivais, de curta-metragem, enfim. Então é isso. Queria agradecer, te dizer parabéns também pelo prêmio e que espero que em breve eu possa assistir. Quero agradecer a sua presença e por ter aceito o convite. Então a gente fica por aqui. Se você quiser dizer mais alguma coisa. Muito obrigado pelo convite e dizer para as pessoas que, enfim, não desistam, que façam cinema da maneira que puderem, mas que também continuemos lutando por políticas públicas, por audiovisual, para a gente proteger, enfim, a nossa cultura, o nosso cinema, e não ficarmos, enfim, de mãos atadas dentro de uma lógica do streaming e, enfim, do mercado internacional, para a gente conseguir continuar produzindo coisas nossas, genuinamente nacionais, né?